Quero fazer uma reflexão hoje na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo de número 13, no versículo de número 13, que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Essas três sentenças que nós temos aqui na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, que fala sobre o amor de Deus, que fala sobre a graça do Senhor Jesus Cristo, que fala sobre a comunhão do Espírito Santo, é de grande importância para a nossa vida. Eu costumo dizer que a comunhão do Espírito Santo é tão importante quanto o amor de Deus e também a graça do Senhor Jesus Cristo. Qual a importância da comunhão com o Espírito Santo? Quem é esse agente da transformação, da regeneração e do arrependimento em nossa vida? O que a Bíblia diz sobre ele? O que a palavra de Deus enfatiza, vaticina sobre a pessoa do Espírito Santo? O que nós entendemos, o Novo Testamento traz uma forte iluminação sobre a pessoa do Espírito de Deus. No Antigo Testamento, nós vemos a atuação poderosa do Espírito de Deus, agindo de maneira poderosa na vida dos patriarcas, na vida de reis e de pessoas que se colocavam na presença do Senhor. Mas é no Novo Testamento que nós percebemos uma atuação poderosa do Espírito Santo. A Bíblia diz: o Senhor Jesus Cristo, já nos últimos dias aqui na terra, Ele aconselhando os seus discípulos, no capítulo de número 16 do Evangelho de João, Jesus fala sobre a missão do Espírito Santo. A missão do Espírito de Cristo seria simplesmente fazer esclarecer no coração dos discípulos tudo o que o Senhor Jesus Cristo tinha dito que faria. Jesus disse: se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, ele virá. Então nós percebemos que o Senhor Jesus, ele deu uma forte iluminação sobre a pessoa do Espírito Santo, que ele falou abertamente sobre a pessoa do Espírito de Deus. Percebemos também no livro de Atos dos Apóstolos mais de 50 menção do nome Espírito Santo, e não só do nome, mas também da atuação do Espírito de Cristo na vida da igreja primitiva. No capítulo de número 1 do livro de Atos dos Apóstolos, o Senhor Jesus Cristo, ele disse para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Descerá sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo atuaria de maneira gloriosa, de maneira poderosa na vida da igreja e na vida dos discípulos. No capítulo de número 4 do livro de Atos, nós temos menção. No capítulo de número 2 também. No capítulo de número 2, a Bíblia diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam. E todos foram cheios do Espírito Santo. A importância do Espírito de Deus, já começando na igreja primitiva. No capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, nós percebemos que a igreja enfrenta uma série de perseguições, uma série de aflições, mas ela vai para a oração. E no capítulo 4, versículo 31, a Bíblia diz que, tendo eles orado, todos foram cheios do Espírito Santo, a terra tremeu naquele momento e Deus derramou a sua graça sobre a vida deles e eles foram tomados pela presença do Espírito de Deus. No capítulo de número 8, nós percebemos, no livro de Atos dos Apóstolos, nós percebemos que Filipe, cheio do Espírito Santo, ele desce até a cidade de Samaria. E lá, pregando a palavra de Deus, pregando a Cristo como Senhor e como Salvador, ele faz decair naquela cidade o poder de Satanás que agia na vida de um certo mágico chamado Simão. Naquele momento, as pessoas estavam ouvindo as palavras que Filipe dizia e as coisas que ele fazia pelo poder do Espírito Santo. E muitos se converteram ao Senhor Jesus Cristo,
tendo eles abandonado as suas práticas de feitiçaria, queimado os livros de feitiçaria e se entregado ao Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus também nos diz no capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos que Cornélios, um homem chamado Cornélios, que era um principal, um centurião, ele era um homem temente a Deus, que agradava aos judeus, pois ele admirava a religião judaica, e ele era um homem temente que fazia as suas orações, que dava as suas esmolas, mas lhe faltava uma coisa, e essa coisa que lhe faltava era a presença de Cristo em sua vida. E ele, tendo recebido uma visão, ele mandou que homens fossem até a busca de Pedro. Trouxeram a Pedro, que lhes expôs a palavra, e Pedro disse que enquanto ele pregava, caiu sobre eles o Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a profetizar e a falar em outras línguas. No capítulo de número 19 do livro de Atos dos Apóstolos, também está escrito que Paulo, tendo chegado até a cidade de Éfeso, ali naquele lugar ele conheceu 12 discípulos de João. E Paulo pergunta para eles: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E eles disseram: nós nem sabemos que haja Espírito Santo. Então Paulo pergunta: então em que vocês são batizados? E eles disseram: no batismo de João. E Paulo disse: olha, na verdade João batizou com água para arrependimento de pecados, mas ele dizia: após mim vem um varão que é mais poderoso do que eu, de cujas sandálias não sou digno de desatar, e ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E a Bíblia diz que, tendo Paulo colocado as mãos sobre eles, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Bom, irmãos, nós percebemos aí que o Espírito de Deus age de maneira gloriosa, de maneira poderosa na vida da igreja primitiva e na vida de todos. E nós percebemos que a comunhão com o Espírito Santo é de extrema importância para a nossa vida, para a vida do povo de Deus. Que Deus em Cristo abençoe e que você possa guardar essa palavra. E lembre-se, a máxima do reino de Deus é a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo. Não esqueça, ter comunhão com o Espírito Santo é tão vital quanto ter a graça de Jesus Cristo e o amor de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Amém.